Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós abordaremos o artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E esse artigo 12 ele traz uma temática muito interessante para nós, a respeito das imunidades que serão aplicáveis aos deputados distritais. Eu gostaria que vocês pegassem a Constituição Federal, porque em determinado momento nós precisaremos dela ao falarmos sobre algumas imunidades dos deputados e também do estado de sítio. Bom, quando nós falamos em imunidades, seria interessante que vocês fossem a partir do artigo número 53 da Constituição Federal, ele traz para nós a relação informações específicas sobre os deputados e dos senadores. Então, quando nós observamos o parágrafo 1º, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, referente ao artigo número 53, olha só o que diz o parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. O caput do 53 fala que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, enquanto o parágrafo 2º fala sobre que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Bom, por que eu recorri à Constituição Federal? Porque nós temos aqui o que nós chamamos de imunidades materiais e as chamadas imunidades formais. Quanto às imunidades materiais, está relacionado justamente à opinião daquele deputado, às palavras, sobre os votos, em relação ao exercício da própria profissão, da própria função de deputado federal, né? Então, a partir do exercício, a partir da expedição do diploma de deputado federal, ele tem essa imunidade material relacionada às suas opiniões, às suas palavras e seus votos. E também a imunidade formal, que está relacionado à questão processual e penal, né? Então, material relacionado às suas opiniões, no exercício de deputado, no exercício da sua função, e as formais relacionadas aos aspectos processuais e também aos aspectos penais. Quanto aos deputados distritais, não seria diferente. Os deputados distritais, no caput do artigo 12, eles são, sim, invioláveis por suas opiniões, por suas palavras e também pelos seus votos. Então, o caput do artigo 12, nós temos o que chamaremos de imunidade material, certo? No parágrafo 1º, nós temos as chamadas imunidades formais. Veja, desde a expedição do diploma, então, desde que a entrega desse certificado de vencedor de uma determinada eleição, os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos. Qual que é a exceção? Salvo em flagrante de crime inafiançável. Perceba que não é qualquer crime. Nós temos aqui a presença de um crime inafiançável presente na nossa Constituição Federal, especialmente no artigo 5º. Nem processados, então nós temos aqui uma imunidade formal penal e uma imunidade formal processual no segundo bloco do parágrafo 1º. Portanto, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Legislativa, respeitando a simetria do artigo número 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Tudo bem? Veja, o que prevê o parágrafo 2º. Os deputados distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não confunda com o que prevê o parágrafo 1º do 53 da Constituição, que coloca que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Cuidado com o parágrafo 1º do 53, tá bom? Parágrafo 3º. Os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, grifem exercício do mandato, porque isso é relevante, nem sobre pessoas que lhes confiaram
ou deles receberam informações. Então, o que faz importante esse artigo 12, parágrafo 3º, é a questão do exercício do mandato. Então, não são obrigadas a testemunhar, nem prestar informações em relação às pessoas que confiaram aquele trabalho, né, ou recebeu informações desses deputados distritais. Parágrafo 4º. A incorporação de um deputado distrital às Forças Armadas, embora seja militar e ainda que esteja em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Então, uma vez que esse deputado distrital será incorporado às Forças Armadas, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Tudo bem? Parágrafo 5º. As imunidades dos deputados distritais subsistirão, então grifem subsistirão e coloquem assim, ó, permanecerão, para facilitar o seu entendimento, tá? As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio. O estado de sítio também está na Constituição. É uma medida de exceção, uma medida excepcional por parte do presidente da República. O 137 traz a disposição das hipóteses de cabimento de estado de sítio, como, por exemplo, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem, a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, a gente já percebe que o estado de defesa é antes do sítio, né? Então, estado de defesa é menos grave do que o estado de sítio. Declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira. Essas são as hipóteses do 137, vamos anotar aqui, artigo 137, incisos 1 e 2 da nossa Constituição Federal a respeito das imunidades. Então, veja que essas imunidades, mesmo durante o estado de sítio, elas permanecerão. Mas tem uma exceção? Sim. Só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Tá? Então, a regra é que permanecerão durante o estado de sítio, a exceção que poderá ser suspenso desde que haja uma anuência de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Tudo certo? E parágrafo 6º, poderá o deputado distrital, mediante também licença da Câmara Legislativa, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. Então, é possível que exerça essas missões de funções diplomáticas, culturais, sim, mas precisa ter a anuência também da Câmara Legislativa, segundo prevê o parágrafo 6º do nosso artigo 12. Tudo certo? A gente fecha então esse artigo 12, lembrando que já está disponível o nosso curso de 100 questões do regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Basta você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida é só me procurar. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.